Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre saúde vocal. Vamos iniciar falando de fisiologia da voz. Então, eu gostaria de explicar para vocês como funciona a nossa voz. Então, eu tenho aqui uma imagem da nossa laringe, de onde vem a nossa voz. Então, a voz, ela é resultado do ar que nós inspiramos na hora de soltar esse ar para fora, ele encontra a laringe, as pregas vocais fechadas e a pressão do ar faz com que as pregas vocais elas vibrem e aí elas passam pelos os ressonantais e é articulado na boca, né? Também pelos articuladores. Então aqui é uma imagem da nossa laringe, que a laringe ela é um tubo. No topo desse tubo, nós temos a língua e o finalzinho dessa língua, da nossa língua é a epiglote, que é essa estrutura, que serve para proteger a laringe, né? Então, quando a gente engole, ela faz assim, ó. A epiglote, ela fecha a laringe e o alimento passa por cima e vai para o esôfago que está aqui, ó. Que é outro tubo que se encontra atrás. E aqui, bem nesse meiozinho aqui, ó, branquinho, é as nossas pregas vocais. É essa estrutura que eu quero mostrar para vocês. Que é esse tubo. A laringe, ela faz vários movimentos. Por isso, né, da gente mexer com ela, da gente fazer movimentos para relaxamento. Então, a gente pensa que esse músculo, esse ossinho aqui, ele é o único ossinho que ele é ligado, ele é solto, né? Que é a cartilagem cricotireoide. Nós temos a cartilagem cricotireoide e depois a tireoide, né? Que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Então aqui a gente tem uma imagem do trato, da laringe, do tubo, que aqui ela passa a ser traqueia, das pregas vocais, do esôfago atrás, aqui é a língua. Esses aqui são os que a gente fala que é a parte que faz a ressonância, que é o palato duro, palato mole, o nariz e os seios paranasais. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então, o ar ele entra, o diafragma, e eu esqueci de falar do diafragma para vocês, que é o que todo mundo sempre pergunta. Esse músculo é o diafragma. Quando a gente fala que ele é assim preguiçoso, que a gente faz exercício para acordar ele, porque ele é muito grande, ele é um músculo grande e vamos pensar assim, quem não usa o apoio respiratório, não usa o diafragma, então ele fica ali, né? Sem muito o que fazer, então por isso que a gente fala que ele é preguiçoso. Então olha para vocês verem, o ar entra, o diafragma desce, quando ele volta, ele encontra as pregas vocais fechadas, produz o som que é ressonado e articulado na boca, na laringe e na boca. Deixa eu mostrar para vocês. Então, quando acontece a respiração, as pregas vocais elas estão sempre abertas e o ar passa livremente. Quando acontece a fonação, as pregas vocais elas se encontram e com a pressão que o ar vem dos pulmões, elas vibram e acontece a fonação.
Então, esse é o tubo que eu falei, a laringe. Então, aqui está a epiglote, aqui está as pregas vocais. Ela faz esse movimento. Todas as vezes que o ar sobe e que vem, ele vem com aquela força, a gente tem que pensar na força que o ar vem, ele encontra ela fechadinha e faz o movimento. Por que eu tô frisando muito isso com vocês? Porque eu quero que vocês entendam que é músculo. Então, a voz, ela é produzida por músculos também. Então, nós temos aqui, ó, as pregas vocais. Nós temos dois músculos aqui que são responsáveis pelo grave e pelo agudo. Então, quando a gente falar mais lá na frente assim, nós temos que trabalhar o grave, quando a gente fala assim, a gente vai trabalhar uma locução mais grave, a gente vai trabalhar uma voz mais aguda, então a gente está trabalhando com o músculo. E como assim a gente faz na fisioterapia, a gente também faz na fono. Como nós trabalhamos com músculos pequenos, delicados, a gente precisa de ter muito cuidado. Então eu gosto sempre de estar mostrando para vocês como é delicado, né, a nossa prega vocal. Ela é constituída de músculo, ela tem a lâmina própria dela, então é tudo muito delicado. Então nós temos que tomar muito cuidado com ela, né, o seu instrumento de trabalho, então tem que ter muito cuidado com ela. E o nosso diafragma também, que a gente tem que ficar atento aqui para poder ver o tamanho, a dimensão dele, então o porquê de fazer tantos exercícios para poder fortalecer, né, para ele poder ficar forte para sustentar a fala. Aqui atrás o esôfago, que é importante você saber que o esôfago, ele tem uma parede, a parede anterior do esôfago faz uma ligação com a parede posterior da laringe. Então eles estão ali ligadinhos. Então a gente precisa saber porque a gente para a gente poder combinar as ideias mais para frente sobre alguns mitos, algumas coisas que as pessoas falam que é bom para a voz. Então vamos gravar que o esôfago está atrás da laringe. Aqui o palato mole, que é super importante em fisiologia, porque quando eu conheço a minha estrutura, eu sei o que fazer. Porque o palato mole, a gente consegue fazer variações de ressonância com ele. Então a gente precisa saber onde está localizado. Depois vocês vão ter acesso, então vocês vão gravar bem, estudar bastante. E aqui o palato duro, tá vendo? Que é tudo furadinho. Então, a voz, ela é como uma soma da laringe e das caixas de ressonância. Eu mostrei ali o crânio todo furadinho. Aqueles furinhos é as nossas caixas de ressonância. Como nós temos uma caixa de som, né, num estúdio ou quando a gente vai num show, eles têm caixa de som para amplificar, nós temos as nossas caixas de ressonância, que são os ossos do crânio. Então aqui eu até coloquei para vocês essa parte, esses furinhos, essa parte porosa, e nós temos aqui também, ó, no palato, isso é o que vai fazer, que a gente fala que é uma ressonância distribuída. E às vezes a pessoa fala assim, mas ressonância tem importância? Isso tem sim. Porque eu posso ter um foco de ressonância baixo, que é uma ressonância aqui. Sabe aquelas pessoas que parece que a voz está agarrada aqui? Nossa, essa pessoa, a voz dela é estranha. E pode ser aquela pessoa que a ressonância dela é toda no nariz. Eu estou exagerando, mas acontece isso. Pessoas que a ressonância fica toda aqui ou toda embaixo, a gente fala que é uma ressonância com foco mais baixo, uma ressonância com foco mais alto. Então a gente precisa ter o equilíbrio de toda
a estrutura. Então, o quê? Uma ressonância adequada, ela é toda distribuída, ela não tem o foco em um lugar só, ela é toda distribuída. Então, a voz é o ar que sai dos pulmões, encontra as pregas vocais fechadas, vibra, produz o som que é ressonantado e é articulado. Aí agora, depois que a gente aprendeu como que essa voz funciona, eu quero falar um pouco para vocês o que precisa para ter uma boa voz. O que a gente faz? Então, a primeira coisa que eu gosto assim, de falar é que a gente precisa cuidar primeiro do todo, que é da nossa saúde geral. Então, eu preciso saber como que eu estou. Estou saudável? Estou com algum problema hormonal? Tenho algum problema de saúde? Então, nós vamos fazer aquela investigação. Tenho alergias? Como que está o meu estado geral? E isso vai trazer para a gente as notícias, né? Eu posso apenas trabalhar para melhorar a voz, para ornamentar, ou eu vou ter que tratar alguma patologia da voz. Então, ó, depois a gente vai olhar como que tá a laringe, as pregas vocais, as caixas de ressonância, está tudo em boas condições. Isso, né, eu vou te encaminhar ali para um otorrino. É sempre importante, o profissional da voz, ele tem um acompanhamento de 6 em 6 meses com o otorrino. Não é muito não, gente, porque nós que dependemos da nossa voz para estar trabalhando, nós precisamos saber que tá tudo bem. Então você vai lá, faz uma vídeo, olha como que tá as pregas vocais e fica tranquilo. Eu sempre gosto de falar isso, a gente tem que olhar, ver se tá tudo bem e ficar tranquilo. Depois disso que olhou, tá tudo bem, nós vamos sempre pensar em ter uma boa articulação e uma boa respiração. Uma respiração adequada, que é o nosso carro-chefe, que é a respiração. Nós precisamos respirar. É muito complicado a pessoa que não respira, ela faz esforço em algum lugar. Se você não tem um apoio respiratório adequado, você vai fazer esforço em algum lugar. E isso vai gerar problemas vocais, vai ter uma piora da sua qualidade vocal. Então, a gente vai falar um pouco como cuidar da voz e eliminar alguns fatores de risco, que a gente fala a maus hábitos, né? Então, o que nós vamos falar aqui? Do pigarro, que é uma coisa assim que todo mundo, né, faz, e eu vejo assim que às vezes a pessoa vai falar ou vai cantar, ela começa... O que acontece com o pigarro? Lembra que eu mostrei que as pregas vocais, elas são bem delicadinhas, são músculos pequenos, ela tem a lâmina própria, é tudo muito delicado. Então, toda vez que a gente pigarreia ou tosse, a gente faz isso aqui, ó. A prega vocal, ela bate com muita força uma na outra, porque a nossa prega vocal, ela vibra muito rápido e ela ainda tem a função de proteção, para não entrar nada no pulmão. Por isso ela é muito forte. Então, quando você faz esses movimentos bruscos, você faz com que ela bate e isso pode provocar uma lesão. Então, evitar pigarrear. Aí as pessoas falam assim, mas eu não consigo, eu tenho pigarro que assim, tem anos que eu tenho esse pigarro e eu não consigo parar. Então aí a gente vai com algumas orientações, né? O pigarro, o que é o pigarro? Ele é uma secreção mais grossa que fica ali, ela cai em cima da prega vocal e como a prega vocal tem a função de proteção, ela não pode deixar entrar nada no pulmão. Então automaticamente você vai ficar pigarreando. Vai pigarrear, vai tossir, que é o que a gente faz para expulsar. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é tomar bastante líquido. Bastante água para poder fazer com que a nossa mucosa fica mais viscosa, mais fininha, para evitar esse pigarro. Caso você não consiga, né, tá pigarreando muito, tem que ser um exercício mesmo de observar, de pedir às pessoas ao seu redor mesmo para estar te falando. Você está pigarreando muito. É uma questão de conscientização para vocês não danificar mesmo a voz, porque se é uma prática viciosa, a pessoa que começa com pigarro, é vicioso.
Às vezes nem tem nada ali, a pessoa está fazendo. Outra coisa, outro mau hábito é gritar. Nós não podemos fazer isso. Eu costumo falar assim que nós não temos esse privilégio. Não podemos fazer isso. A gente tem que pensar assim, a nossa voz é um instrumento de trabalho, então eu tenho que cuidar. Assim como uma pessoa que toca um instrumento, ela cuida dele, ela leva aquele instrumento com cuidado. Nós devemos cuidar muito bem da nossa voz e devemos, assim, evitar algumas situações, que é gritar. Se você estiver em algum lugar que tiver que gritar, treine então um grito apoiado. Né? Às vezes você vai fazer algum trabalho, alguma dublagem que você precisa gritar, então vai gritar com apoio. Mas evitar o grito, porque pode causar a mesma coisa do atrito das pregas vocais. Outra coisa é ficar tossindo forte. Aí tem pessoas que falam assim, mas e naquela época da gripe, tudo lógico, você está num processo ali de alergia, de gripe, tudo bem. Mas tem pessoas que têm mania de tossir, né? Até se vai começar a falar, isso é muito perigoso, faz muito mal para as pregas vocais. Outra coisa é a competição sonora. Se você vai numa festa, tá em algum lugar que tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, ou o som tá ligado, né? Evita ficar conversando. Não vou te falar para você não falar, porque não funciona, mas evita. Fala o mínimo possível, porque você vai acabar falando mais do que deve e vai chegar em casa no outro dia pode estar até rouco. Então, cuidado com essa competição. Cantar, falar, né? Fora da tessitura vocal. O que é isso? Nós sabemos que a tessitura vocal, ela é a região ali onde você fala ou você canta, que ela é confortável. É onde você consegue tirar a melhor qualidade vocal. Ela não é tão alta nem tão baixa. Ela é a região que a sua tessitura, a região de conforto que você produz a sua voz. Então, você falar fora dessa tessitura, ela pode trazer muito dano, muitos danos. Você não está preparado para aquilo ali. Imagina uma pessoa falar o tempo todo com a voz fora da tessitura dela. Então, olha para você ver, eu aumentei. Não é confortável. Eu vou falar assim durante 5 minutos, eu vou cansar. E aí pode também causar algum tipo de lesão ao longo do tempo. Então, procurar mesmo estar falando ali na região. Isso não significa que você não pode modular a sua voz, não pode, não vai chamar a atenção das pessoas para a sua voz. Vai sim. Nós temos outras formas de estar ornamentando a voz, sem você ter que ficar falando mais alto ou subir o tom da voz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa é a poluição. Hoje a gente sabe que nós vivemos os grandes centros, a poluição é muito, né? E nós devemos estar sempre hidratando o máximo possível, andar com a garrafinha. As pessoas falam assim, mas eu não gosto de tomar água e tal. Profissional da voz, você precisa tomar água. A água ela vai hidratar todo o seu corpo. Aí a gente volta lá atrás, quando eu falei da saúde geral. Nós temos que cuidar de todo o corpo. E lembrar que a poluição ela resseca a mucosa. Né? Na época que está muito seco, o nosso nariz ele tem até a tendência de dar alergias, até de cortar. Né? E aí a gente precisa hidratar em casa, colocar, umedecer o ar, né? Colocar ali, pode ser toalha, pode ser aqueles umidificadores. Então a gente vai tentar o máximo amenizar, porque não tem como, né, tirar todo o foco ali de poluição, mas pelo menos tentar amenizar, tentar umidificar o ar. Alergias. Tem pessoas que são profissionais da voz e tem muita alergia, tem rinite, tem pessoas que têm muitas complicações, bronquites, muitas complicações respiratórias. Essa pessoa pode trabalhar? Pode, mas você precisa de redobrar o cuidado. Né? Você tem que tomar muito cuidado com o ambiente que você vai estar, o estúdio que você vai gravar, a questão da poeira, a questão do mofo,
para você não ter crise. Então você tem que estar tomando mais cuidado e sempre estar ali em contato com o seu médico, casos de crises, né, de alergias, para estar tratando, para deixar o caminho, deixar o seu aparelho fonador sempre em bom estado para você fazer bom uso dele. Outra coisa que é interessante a gente ressaltar é a questão da postura. Aqui eu coloquei duas fotos. Tem pessoas que sentam para falar e curvam muito. Então a gente precisa pensar que, olha, quando eu curvo, a minha voz ela muda. Porque eu comprimi meu diafragma, eu baixei a minha laringe, então a minha voz é outra. Então eu preciso manter uma postura adequada. Tem muitas pessoas que tocam ou às vezes gostam de falar com o microfone aqui, né? E curvam um pouco. Ou pessoas igual nessa outra foto que fazem assim com a cabeça, às vezes vai falar, faz um pouco assim virado. Então, principalmente nesse caso, a gente tem que pensar que a prega vocal ela está assim. Se você vira, ela faz assim. Aí você conversa, ela vibra irregular e não faz bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses hábitos, que isso é adquirido ao longo do tempo, mas sempre a hora de, né, rever e mudar os hábitos. Lembrando que nós temos que tomar cuidado também com a nossa alimentação. Então a gente deve evitar, principalmente 2 horas antes de falar, gorduras, comer coisas muito gordurosas, muito condimentadas, porque isso aumenta a secreção e faz com que você tenha mais pigarro ainda. O açúcar, o chocolate, derivados do leite, tudo aumenta essa secreção, então a gente deve evitar. Então eu não posso comer mais. Não, pode, mas a gente pede para estar evitando, principalmente 2 horas antes. Gelados, né? Questão do choque térmico. Então, assim, não ficar exagerando, não ficar tomando água gelada o tempo todo. Cria o hábito de tomar água na temperatura ambiente, ou uma água mais fresca, mas não gelada. Tomar cuidado mesmo. Eu quero que você sempre pense em cuidar do seu instrumento. Então, evite. A cafeína, a Coca-Cola, isso tudo vai estar aumentando a secreção, aumenta o pH do estômago, a pessoa que tem refluxo piora. Então a gente vai até falar, né, que o refluxo, ele é o que o estômago ele produz o ácido, isso volta, esse líquido volta e encontra as pregas vocais abertas, a epiglote levantada, porque a gente não está engolindo nada, ela só fecha quando a gente vai engolir alguma coisa. Então, esse líquido, esse ácido, ele cai, eu gosto de falar assim bem, né? É algo que corrói mesmo, é algo que esse líquido ele corrói, então ele cai ali na prega vocal e ele pode trazer algum tipo de lesão. Às vezes a pessoa chega no consultório rouca e fala assim, eu tô rouca, eu não entendo o que tá acontecendo, sempre eu tô rouca. E eu sinto muita dor nas costas, eu sinto muita queimação. Eu sempre mando pro gastro, falo, vamos fazer uma investigação com o gastro, vamos ver o que ele acha. E aí sempre volta para mim, eu tô com refluxo. Aí o gastro passa lá a medicação e a gente trabalha em conjunto. Então tem que tomar muito cuidado, evitar esses alimentos, principalmente quem tem refluxo. Quando for dormir, elevar um pouco a cabeceira da cama. Não ficar tomando muito líquido na hora de se alimentar. Então, isso tudo são algumas coisas que você pode fazer para ajudar. Outra coisa que acontece, até curioso, é as alterações hormonais. Porque a gente sabe que quando a mulher está no período menstrual, ela incha e o corpo dela todo incha e as pregas vocais também incham. Pode causar algum tipo de edema. Então, tende a voz ficar mais grave. Isso é normal, mas não é um período muito bom para ficar falando muito. Talvez nesse dia você vai perceber, nos dias, né, do período menstrual, que você vai ter uma qualidade vocal pior. Então, existem pessoas que evitam alguns certos tipos de trabalho nessa época, para poder conseguir a melhor qualidade vocal. E a automedicação.
né? A gente vê aí que hoje em dia tem receita para tudo, né? As pessoas, elas usam sprays, pastilhas, muitos descongestionantes. Então, as pessoas vão usando ali, vai na farmácia, né? Pergunta lá o que tem para isso, para aquilo, e vão se automedicando. Então, isso tudo são coisas que podem não fazer mal, mas podem fazer muito mal. Então, a gente evitar a automedicação e, quando necessário, procurar um otorrino, que é o médico que tem que andar do lado do profissional da voz. Outra coisa que as pessoas, elas sempre perguntam, hoje em dia, com esse calor todo, mas e trabalhar com o ar-condicionado? Né? Todos os lugares que a gente vai, as pessoas hoje estão no ar-condicionado. E eu preciso da minha voz boa e o ar-condicionado resseca a mucosa, resseca mesmo. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve umidificar o ar, a gente deve tomar bastante água, porque o ar-condicionado ele tira as partículas de água do ar para refrescar o ambiente. Então, a gente precisa repor, tomar bastante água e tentar manter, assim, né, o lugar mais umidificado. E também a questão das mudanças de temperatura. A gente falou um pouco sobre umidificar, eu dei alguns exemplos de coisas que a gente pode estar fazendo, até mesmo uma toalha molhada, né, um umidificador. Então, uma vasilha com água, isso tudo ajuda. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para estar passando por esses períodos mais secos. Outra coisa é a questão do vestuário. Às vezes você vai dar ali uma palestra, vai fazer uma locução, vai fazer uma dublagem e você coloca uma roupa, época de frio, você coloca uma roupa muito apertada. Aí você fica falando assim, apertado, aquilo incomodando, e nós precisamos ficar livres. Para comunicar, você precisa pensar que o seu corpo ele precisa estar livre. A gente não pode ficar com nada apertando. Coloca uma gravata muito apertada, ou até mesmo uma calça muito justa. A calça, ela justa demais, ela vai fazer o quê? Ela vai te limitar com relação à sua respiração. Então, a gente tem que prestar atenção no vestuário adequado para não prejudicar a nossa fala. E aí eu quero falar com vocês agora sobre alguns mitos. Então, hoje em dia, as pessoas, como eu falei, as pessoas têm receita para tudo. Então, nós temos aqui algumas coisas que a gente mais ouve, assim. A gente vai fazer bate-papo, palestra, tirar dúvida, e logo as pessoas vêm perguntando. Elas falam assim, é verdade que o gargarejo, ele ajuda? O gengibre? E aquelas pastilhas Benalete? E o mel com limão? O própolis, a menta, o vinagre com sal. Então as pessoas elas falam muito sobre algumas receitinhas caseiras e até, né, pastilhas, até alguma medicação para quê? Eu fui ali, fui fazer uma locução, falei demais, tinha uma competição sonora muito alta e eu acabei gritando e aí no outro dia eu tava rouco. E eu precisava naquele dia fazer uma outra locução à tarde e não tinha voz. Aí me falaram assim, vai lá, chupa uma pastilha, Benalete. Pega um gengibre, faz um gargarejo, mastiga o gengibre, chupa a bala de gengibre. Aí as pessoas começam a dar receitinhas. E aí eu queria explicar para você que a melhor receita é o repouso vocal e a hidratação. Nessa fase, quando você ficar rouco, você não pode correr o risco de ficar afônico. O que é afônico? É quando a pessoa perde a voz. Então, quando você está rouco, é ruim, mas você ainda tem um pouquinho de voz. Agora, para quem usa a voz profissionalmente, ficar afônico é desesperador. A gente fica louco os episódios de afonia. Então, você precisa trabalhar, você precisa da sua voz, é algo tão importante para você. E na maioria das vezes, é questão de exagero. Então, se você ficar rouco, o melhor remédio é repousar. Porque o que acontece? Lembra que eu falei lá na fisiologia que a laringe está à frente e o esôfago atrás? Então, elas têm uma parede em comum, a parede posterior da laringe em comum com a parede anterior do esôfago. Então, todas as vezes que eu gargarejar,
Todas as vezes que eu como gengibre, o que isso pode fazer? Ou vou chupar a pastilha, ela vai causar um efeito anestésico. Esse efeito anestésico, ele acaba anestesiando a laringe. Aí eu falo assim, nossa, a minha voz melhorou demais. Esse remédio é um santo remédio. Aí eu vou, trabalho, falo. No outro dia eu não tenho voz mais. Aí eu acordo pior. Isso é o quê? É mascarar um problema. Você não resolveu ele, você mascarou. E isso pode trazer uma lesão, você pode ficar afônico dias. Né? Eu conheço pessoas que já ficaram semanas sem voz. Então tem que tomar muito cuidado com esses mitos. A mesma coisa tem pessoas que bebem. Tem pessoa que tá, vou tomar um conhaque, vou tomar alguma coisa assim para poder acalmar porque tá doendo muito e tal. Mas o que acontece? Vai trazer mesmo só aquela sensação de anestesia, você vai falar muito, falar alto, achar que tá tudo bem e no outro dia vai vir a recompensa. Então, vamos deixar para lá essas questões. Aí você me pergunta assim, mas eu não posso tomar um chazinho de gengibre? Ah, mas a minha garganta, porque existem alguns tipos de faringite que dói muito. Ah, eu não posso usar aquele anestésico. Ah, o médico me passou uma pastilha porque tá doendo muito. Posso usar? Pode. Se você for usar e ficar de repouso vocal, você pode. O problema de pastilha, de anestésico, é que você vai usar e vai ficar falando. Então, se você tiver essa consciência, eu vou usar e vou ficar quietinho, vou ficar em repouso vocal, calado, você pode usar. Outra coisa que eu sempre indico, use à noite, né? Vai lá, ou faz o gengibre, o que você quiser, à noite. Você não vai falar, vai dormir, vai repousar mesmo, né? O repouso global. E aí você não vai trazer nenhum dano para a sua voz. Então, esses são alguns dos mitos. Um outro mito muito interessante, eu vou até aqui pegar uma maçã. É a maçã. A maçã, às vezes a gente participa assim de bate-papo, vai falar sobre voz com o professor principalmente. E a maçã é algo assim curioso que todo mundo pergunta sempre da maçã. Então, o que as pessoas me falam sobre a maçã é o seguinte: é verdade que a maçã ela é boa para a voz? Verdade que a maçã tem propriedades que vai exclusivamente na prega vocal, que vai ali e faz um bem para a voz? Então a gente sempre ouve isso. Eu como uma maçã todos os dias. Eu sou assim, cuido muito da minha voz. Eu tomo água e como maçã. Então a gente sempre está ouvindo isso no consultório. Mas a maçã, ela é boa, é um alimento muito bom. A casca dela, ela é adstringente, então você mastiga e vai limpar todo o trato. Então é bom, sim. Mas nenhum alimento vai especificamente nas pregas vocais. Lembra que a gente falou que a laringe ela está à frente do esôfago? Então a laringe ela é protegida pela epiglote e o alimento passa por cima da epiglote e vai para o estômago através do esôfago. Então, como todo alimento, a maçã ela vai para o esôfago. Então ela não passa nas pregas vocais. O que ela faz? Ela é adstringente, ela limpa, sai limpando todo o trato vocal e ela ajuda a articulação. Né? Você morde ela é durinha, você mastiga, ajuda no treino da articulação. Ela também tem bastante líquido nela, é uma fruta que tem líquido, ajuda também a hidratar. É uma fruta excelente, tem muitas propriedades, mas ela não vai na sua prega vocal diretamente, não. Como a água. Tem pessoas que falam assim, eu preciso, eu vou tomar água, me arruma água ali que eu vou tomar o tempo todo que eu tô falando, porque eu tenho que hidratar. Não. Você precisa tomar a água 2 horas antes de falar, porque a água ela vai para o estômago, ela é metabolizada e ela hidrata todo o corpo por inteiro. Ela não vai hidratar sua prega vocal individualmente e principalmente na hora da sua fala. Então, tomar bastante água, principalmente antes. Quando a gente está falando,
Pode tomar água? Pode. A gente fala assim, vamos ali só molhar. Tem algumas pessoas que falam assim, vou molhar a palavra. Então você toma os goles de água para ajudar na articulação, né? Para poder, para te ajudar. Não é algo que vai agir ali na hora, fazendo com que você se hidrate, tá? Então aí, ó, a água, a maçã tem a hora certa, tem, né? Age no tempo deles também, não é algo assim que é um segredo, não. Então, como um todo, o corpo, o nosso organismo, ele precisa de ser nutrido e precisa de escolher, né? Escolher bem os alimentos, principalmente antes de falar, porque a gente tem que lembrar que o estômago ele está abaixo do diafragma. Então, se você come muito, se você bebe muito, se você come coisa pesada que te incha, então isso tudo vai te atrapalhar na hora de usar a sua voz, a sua respiração pode ficar comprometida. Então, quando nós temos mau hábitos, produz alguma coisa ali na nossa prega vocal. Então, é muito difícil uma pessoa que fica durante um longo tempo com a prática de alguns maus hábitos e não acontecer nada com a prega vocal. O que acontece, o que chega com mais frequência pra gente no consultório, são os pólipos e os nódulos. Então, as pessoas falam muito assim, o calo, né? As pessoas não gostam muito de falar nódulo, já pensa que pode ser alguma coisa mais grave, mas não. O pólipo, ele é unilateral e ele é mais vermelhinho, ele tem mais ali irrigação de sangue. Então ele fica mais com aquele aspecto ali, ó. É um pólipo. E isso decorrente aos maus hábitos, tá? E nós temos aqui o nódulo. O que é o nódulo? Ele é um tecido fibroso que ele é decorrente do quê? Do atrito da prega vocal. Aquilo que eu falei, do pigarro, todos aqueles maus hábitos que eu falei, pode ocasionar gritar, ficar pigarreando muito. Então, isso tudo pode fazer. E ele é bilateral. Eles se encontram e esse nódulozinho aqui, ele dá aquela voz rouca, soprosa. Tá vendo aqui, quando a prega vocal tá fechada? Então, ele tem um escape de ar ali. Então, isso aqui são algumas coisas. Duas lesões que são as mais, que acontecem mais, que a gente vê mais no consultório. Outro hábito, assim, que eu gosto sempre, assim, de frisar é a questão da bebida e do cigarro. Porque a bebida e o cigarro, eles são muito tóxicos. Então, o que acontece? Eles ajudam a pessoa que já tem tendência a ter câncer, ela aumenta a probabilidade do câncer de laringe, que é uma incidência muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O cigarro, quando você tá ali, puxa aquela fumaça toda, ela vai, antes dela ir para o seu pulmão, ela fica depositada ali em cima da prega vocal, das pregas vocais, toda a toxina. E aquilo ali, com o tempo, é o que ajuda e contribui para a pessoa ter um câncer de laringe. Então, é um alerta com o profissional da voz. E você que trabalha com a voz, se você ficar rouco por mais de 15 dias, você tem que procurar com urgência um profissional. Um fonoaudiólogo, um otorrino, para ver o que está acontecendo. Não deixe passar, ficar passando muito tempo, não. Você tem que correr e olhar para ver o que está acontecendo. Tudo que a gente começa a tratar antes, porque é igual o nódulo. O nódulo, quando a gente começa a tratar, ele é absorvido só com fonoterapia. Quando você trata ele ali no início, é tranquilo. Quando você vai deixando passar o tempo, ele fica um tecido cada vez mais fibroso. Então, tem alguns casos que tem até que ser cirúrgico. Já o pólipo não, o pólipo já é cirúrgico. Então, a gente tem que estar pensando em estar tratando isso sempre antes que piore. Então, o que é bom para a voz? O que eu posso fazer para evitar?
Então, nós, profissionais da fonoaudiologia, a gente trabalha para que você tenha uma qualidade, uma saúde vocal adequada. Você pode falar alto, você pode ter uma boa potência da voz, né, um suporte respiratório adequado. Isso tudo são coisas que vai ajudar na sua comunicação, para você alcançar o seu ouvinte. Então, o que a gente pode fazer? Bastante hidratação, no mínimo 2 litros de água por dia. Essa água, sabe, tem pessoas que falam assim, não consigo tomar água e tudo. Toma água, mas toma também um chá. Procura tomar, assim, sucos. Então, assim, hidrata bastante o corpo para poder ajudar nessa questão do pigarro, para hidratar as pregas vocais, o corpo todo. O repouso vocal e o repouso global. A pessoa, a gente precisa, assim, pensar que eu vou ter um trabalho exaustivo amanhã, amanhã eu vou ter um trabalho grande, então eu vou ter um repouso, além do repouso vocal, um repouso global. Né? Eu vou tirar aquele tempo para o descanso do corpo mesmo. Porque se eu tô tensa, se eu tô cansada, eu comprimo toda a minha musculatura, fica tudo tenso e eu vou acabar fazendo tudo aqui, ó, levar tudo para a laringe, que a gente tende a levar, sabe, o esforço todo para a laringe e ter uma voz que a gente fala, uma voz estrangulada. Tira a respiração, fica inadequada e aí você pode ter algum tipo de lesão. Então, o repouso vocal e global é muito importante. Esportes, praticar esporte, corrida, natação, são alguns exercícios que a gente faz, alguns esportes, que ajudam na respiração. Então, invista nisso. Tire um tempo para estar praticando algum tipo de esporte, para estar te ajudando no seu condicionamento. A alimentação, que a gente já falou tanto da alimentação, procurar evitar, sempre que possível, evitar certos tipos de alimento, principalmente quem tem refluxo, para não causar lesões também nas pregas vocais. E outra dica, talvez aqui todo mundo está esperando, é a questão de ter uma preparação antes e pós a fala. Então, nós temos o aquecimento e o desaquecimento. O aquecimento, a gente prepara o nosso aparelho fonador para a fala, né? Para você ficar ali um tempo dando aula. Lembrando que nós aquecemos de 15 a 20 minutos antes. Se você começar a aquecer antes e ficar ali aquecendo muito tempo, não tem necessidade e o ideal é 15 a 20 minutos, tá? E procurar sempre estar adequando ali, chegar antes, fazendo um relaxamento, tá tranquilo para poder fazer. Por isso que a gente tem que trabalhar com o horário, né? Chegar no horário certo para poder ter esse tempo de fazer esse aquecimento. E no final, tá sempre desaquecendo, que é voltar a nossa voz voltar para a nossa voz para a nossa fala habitual, para o nosso tom habitual de fala. Porque quando a gente fala muito tempo, a gente fica ondulando a voz, às vezes eu subo mais, eu abaixo um pouco. Isso tudo, né, a gente usa também para poder ornamentar a voz. E a gente precisa voltar para a fala habitual para não causar nenhum dano, tá bom? E o nosso trabalho estético, que é a expressividade. Então, a gente trabalha com como usar a voz, como tornar a voz mais bonita, o que eu posso fazer com que minha voz seja mais atrativa, o que eu posso fazer para atrair o olhar do meu ouvinte. Então, porque hoje o nosso objetivo é esse, que a nossa voz alcance as pessoas, que as pessoas nos compreendam, que as pessoas elas fiquem presas ali no nosso discurso. Porque eu falo assim, o pior é você ir ver uma aula ou você tá ali assistindo alguma coisa e não te prende, você é obrigada a estar no lugar e fala, nossa, mas essa pessoa não tem didática, essa pessoa, ela fala muito mal, ela não atrai meu olhar. Então, nós temos que pensar nisso. Como comunicador, a gente precisa atrair os olhares. Então, isso é o trabalho que a fono faz com a expressividade, a performance. É isso aí. Então, eu deixei para vocês aqui, nós falamos um pouco sobre como funciona a voz,
falamos um pouco dos maus hábitos, de algumas coisas que a gente pode fazer para estar melhorando, né, a nossa voz, algumas coisas que a gente tem que evitar. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.